E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui falando de dplyr. Antes disso, caso você queira aprender mais alguma coisa, tem aqui no meu canal uma porrada de vídeo, SQL, Java, MongoDB, algumas outras coisas. Inclusive o último vídeo que eu fiz foi esse daqui, como usar a faculdade de forma eficiente, legal, com algumas dicas, algum foco para você, caso você queira começar a faculdade ou não. E uma outra novidadezinha é que agora eu tenho o meu blog, né, zurubabel.blogspot.com.br. Caso você queira procurar somente pelo zurubabel.com, você também consegue. Enquanto eu não tenho o site 100%, eu fico aqui com o blog. Inclusive, quem está me ajudando pra caramba é o Sóstenes. Já fiz cast com ele, pô, já foi meu professor, tá me ajudando pra cacete para fazer aqui o site. Então, se porventura quiser alguma coisa, é só clicar aqui que já vai direto na página dele. Então, vamos embora. Vou continuar com o dplyr e agora eu vou falar um pouco sobre algumas outras funções de auxílio do dplyr, que você tem o starts with, ends with, o contains, no range e tem outras funções também. Mas pelo menos dessa vez eu vou passar somente essas, que é só para dar uma ideia. E por que a gente precisa de funções que eu vou ficar caçando o nome da coluna? Eu espero muito que esse bendito desse microfone não fique zoado que nem nos outros vídeos, né? Então, para que eu preciso dessas funções? Porque o que a gente está trabalhando aqui é o MTCars, então ele tem poucas colunas. Mas às vezes, dependendo do programa qual você vai acessar, programa não, desculpa, a base de dados ao qual você vai acessar são de, sei lá, tipo 50, 60, 80 colunas e você tem umas funções dessas que te ajudam a você poder selecionar esses dados sem ter que ficar caçando e indo para um lado para o outro para poder achar determinada coluna. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui no mtcars, eu vou rodar aqui o names, ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, MPG, cilindrada, DIS, PHP. Ai, meu, putz, eu não lembro. Vou colocar aqui Start With. Eu não lembro como que começa, cara. Eu só lembro que tem alguma coisa com. Acho que era D, alguma coisa do tipo. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui mtcars. Não se esqueça que eu posso usar tanto o pipe quanto posso usar o select assim, ok? Mas eu vou usar o pipe. Então, ó, select. E eu vou pegar o que? Agora eu vou chamar essa outra função aqui dentro. Então, como que vai começar? Vai ser starts with. E o que eu vou passar? Eu vou passar aqui uma string. Ó, veja que eu tenho outros parâmetros aqui dentro. Eu tenho match, que é o que vai colocar, né? Ignore case, neste caso true. Eu não quero diferenciar entre case sensitivo ou não. Então, quando a gente está tratando disso, estamos falando de letras maiúsculas e minúsculas, né? Então, e o outro lá parâmetro que eu esqueci qual que é. Mas qualquer coisa depois eu vejo. Então eu tenho start switch, putz, meu, começa com, eu lembro que começa com D, por exemplo. Então, vou só comentar aqui. Eu vou deixar aqui separado, tá? Vou só fazer um outro bloco aqui em cima, só para eu em si não esquecer, né? Porque minha memória é uma porcaria, como todos os que me acompanham já fazem um tempo sabem. E vou rodar aqui. Beleza? Então veja que ele volta as duas colunas. Então ele está realmente voltando. Ele está voltando tanto a disp quanto a dret. Tá, então quando você coloca o starts with, ele está pegando todas as colunas que comecem com aquela coluna, que comecem com aquela letra, por exemplo. Então vamos lá. Então vamos para uma outra. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou para uma outra, por exemplo. Quero começar a ver agora o ends with também. Então vou puxar aqui um outro bloco. Que eu estou puxando os blocos só para eles estarem realmente separados, tá? Então vou puxar aqui o ends with. Meu, ele, putz, é alguma coisa com, eu acho que eu lembro que ele termina com um M. Então eu vou fazer a mesma coisa, mtcars. Então select. Então eu vou colocar aqui o ends with. Veja aqui, ó, vars current vars. Então, que é a última coluna ali. E vou colocar, putz, termina com R. Vamos lá, então, na hora que eu rodar,
é o gear, que é a única que termina com R. Putz, eu lembro que termina com L, por exemplo. Beleza, seal, cilindradas, ok. Então, muito bom. Eu já tenho uma outra função que vai buscar o final. Putz, eu tenho contains. Qual que é a diferença dele? A diferença é que, pelo menos por enquanto, quando a gente está tratando, estamos tratando de o começo, né? Então estamos tratando do começo das palavras, do nome da coluna e o final. Só que eu não quero isso, eu quero saber o que contém a determinado caractere, tanto no começo quanto no fim, tanto faz. Então vou colocar aqui o mtcars, ok? Então mtcars e select, e vou colocar aqui contains, e a mesma coisa, eu vou colocar, por exemplo, que contenha as letras, eu vou colocar por enquanto só que contém a S. Ó, vai voltar o DISP, vai voltar o QSEC e vai voltar o VS. Alguma coisa aqui que contenha, por exemplo, o C. Veja que ele vai voltar o seal, mesmo ele estando no começo, o QSEC no final e o carb. Beleza? E aqui, nesse último, que é o não range, por exemplo, se eu tivesse uma coluna cilindrada 1, cilindrada 2, cilindrada 3, cilindrada 4, eu conseguiria fazer com o non range. Putz, e se eu quisesse juntar os dois, por exemplo, será que dá certo? Vamos ver. Então vou colocar aqui o último bloco, né? Vou puxar aqui um último bloquinho. Bem simples, não se esqueçam que esse arquivo aqui vai estar no GitHub. Então, por exemplo, eu quero aqui o mtcars, vou puxar esse mesmo, tá? Que ele contém o C, só que eu sei que eu também vou querer o HP. Vamos ver. Olha só, ele volta. Então, eu posso fazer combinações disso para poder retornar as colunas aos quais eu quero. Beleza? Isso aqui funciona para coluna, tá, pessoal? Então, vamos considerar que vocês vão fazer também o curso do Coursera lá de estatística, com R. Então, na hora que você for fazer pelo primeiro teste, vai ser um carrilhão de colunas, vão ser uma porrada de colunas o qual você tem que ver, e se você somente lembrar o nome ou você querer alguma coisa do tipo, você consegue com essas funções. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, veja os outros vídeos, assistam o site, entrem no site do Sóstenes. E é isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.